Então, na sequência das aplicações, agora a área da superfície. A modelagem é muito semelhante ao comprimento do arco, estudado geralmente no cálculo 1. Então, nós temos uma fórmula relativamente parecida, onde nós temos no integrando a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Agora, no cálculo 2, essa derivada é traduzida para a derivada parcial em x e na derivada parcial em y. Então, nós temos essa fórmula. E o estudo começa aí com o elemento diferencial de área da superfície. Quer dizer, qual é o elemento que nos ajuda a aproximar a área da superfície numa escala microscópica. Então, nós temos essa seguinte situação, onde você tem um pedaço da superfície, esse pedaço da superfície aqui, deve ser aproximado aí por um elemento geométrico conhecido. Através da aproximação desse pedaço da superfície, nós fazemos com que o domínio varie, recobrindo toda a região de integração, por isso da importância de reconhecer essa região. Reconhecer a região significa descrever algebricamente. Então, nós temos essa situação onde a meta aí, o objetivo é aproximar a área desta parte da superfície. Lembrando que essa parte da superfície é microscópica, as dimensões do retângulo dentro do domínio de integração são dx e dy, são diferenciais, geram um diferencial de área da superfície, que a gente vai chamar de ds. E é justamente isso que nós precisamos, modelar o que é o diferencial da área da superfície. Se nós entendermos quem é ds, nós saberemos como se calcula a área da superfície. Para isso, vamos identificar esse pedaço de superfície com um pouquinho mais de detalhes. Então, nós temos aqui um pedaço da superfície, um recorte dessa superfície, e nós vamos utilizar um elemento geométrico conhecido para aproximar a área desse pedaço. Esse elemento geométrico é um paralelogramo, um pedacinho de plano, portanto, um segmento de paralelogramo, para aproximar esse recorte da superfície. Lembrando que paralelogramo na geometria analítica, ele é definido, ele é gerado por dois vetores, um vetor U e um vetor V, onde a área desse paralelogramo é exatamente o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V. Então, a área será o módulo do produto vetorial entre U e V. Quem são os vetores U e V é a grande questão, portanto. E se nós voltarmos aqui, o U e o V são vetores apontando aí nas direções, né, x e y respectivamente. Eu desenhei aleatoriamente, mas o vetor U poderia ser esse aqui, e o vetor V esse aqui. A coordenada x corresponde ao dx, e a coordenada z dele, ele está aqui em cima. Então, a coordenada z dele é a aproximação da coordenada z da função. Assim como o diferencial aproxima a função no cálculo 1, ou seja, dy igual a f' de x dx. Agora nós temos a coordenada z do vetor u, portanto, vou colocar assim, o z é a função na direção x vezes o diferencial em x. E aí, o vetor u vai ter coordenadas x, y e z. Da mesma forma, o vetor v, que aponta na direção y, é um vetor cuja coordenada x é 0, a coordenada y é o próprio dy, e a coordenada z é a aproximação de z pelo diferencial em y. Então, vai ficar assim, o vetor v seguindo a mesma lógica, nós vamos ter as coordenadas do vetor v desta forma. E assim ficamos com o produto vetorial de u com v, dado por ijk, dx 0 fx dx, 0 dy, fy dy. O resultado na componente i
fica menos fx dx dy. Na componente j nós temos menos fy dx dy. E na componente k nós temos dx dy. Portanto, a área desse paralelogramo será a soma do quadrado das componentes. Portanto, teremos fx ao quadrado dx dy ao quadrado mais fy ao quadrado dx dy ao quadrado e mais dx dy ao quadrado. Isso tudo raiz quadrada. Observando que dx dy ao quadrado é fator comum, ele fica em evidência e já extraído a raiz, teremos 1 mais fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Isso aqui multiplica dx dy. dx dy é o elemento diferencial de área, portanto, o diferencial da área da superfície é igual a raiz quadrada de 1 mais fx ao quadrado mais fy ao quadrado, diferencial de área. Esse aqui é o elemento infinitesimal de área da superfície que aproxima a nossa área da superfície. E aí, se eu somar todas essas áreas que nós vamos ter, todas essas áreas, nós vamos recobrir a superfície de modo a resultar na área da superfície. Ou seja, através desse elemento diferencial de área da superfície, concluímos que a área da superfície vai ser igual a integral dupla na região R do diferencial S. 1 mais a derivada x ao quadrado mais a derivada y ao quadrado, diferencial de área. Essa aqui, então, é a fórmula para o cálculo da área da superfície. E aí, observe que nós temos uma notação compacta para o cálculo da área da superfície, já que a área da superfície é igual à integral dupla sobre a região R do diferencial ds. Então, essa é uma notação bastante compacta, assim como a do comprimento do arco, nós temos a integral de a até b do diferencial do comprimento do arco. Então, muito parecido aí a notação compacta também. E aí vale ressaltar que, por exemplo, a integral do ds de a até b é a mesma coisa que a integral do 1 ds de a até b. Um caso particular é a integral de a até b de dx, mesma coisa que 1 dx, que é b menos a, que é o comprimento do intervalo AB. Ou seja, a integral do número 1 é o comprimento do intervalo de integração. Essa ideia se estende para a integral dupla do número 1, por exemplo, d1 dA, é a área da região R. Então, se eu tenho uma integral, a integral do número 1 de uma região retangular, essa região retangular com o x variando de 0 até 4 e o y, por exemplo, variando de 0 a 2, então a integral dupla de 0 a 4 para o x e de 0 a 2 para o y, isso aqui vai dar a área dessa região, que é base vezes altura, 8. O cálculo da integral interna e a integral externa vai confirmar o resultado 8. Então essa aí é uma propriedade que a integração possui, né, pelo próprio significado da integral e da integral dupla. Então sempre lembrar que a integral do número 1 é uma integral que resume-se ao comprimento do intervalo, a área da região. Se for uma integral tripla, vai ser ao volume do sólido que define o domínio de integração. Então temos o slide sintetizando todas essas ideias, e a partir daí
o exemplo para encerrar com essa aplicação. Então, calcule a área da superfície de um paraboloide, com a concavidade voltada para baixo, com a abertura voltada para baixo. No primeiro octante, quer dizer, somente a parte aí que está de frente para nós, nesse primeiro octante x, y e z positivos, acima do plano z igual a 5. Então, z igual a 5 é esse plano em laranja aqui, em vermelho. Quer dizer, a região que ele procura do paraboloide azul é, na verdade, só essa pintura em roxo aqui. Ele quer a área desse pedaço. Então, basicamente, nós temos que entender como é que é o domínio de integração. O domínio de integração é o domínio xy. Então, como é que eu consigo recobrir ou percorrer essa região aqui embaixo, percorrendo essa região aqui, utilizando a fórmula que a gente já deduziu, nós vamos ter exatamente a parte da superfície que é de interesse. E, portanto, aquela integral com esse domínio de integração e essa função em roxo aqui, vai resultar na área dessa superfície aí, nesse trecho aí. Tá? Então, nós temos a função f de xy, que está aqui, 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, e nós temos aí o domínio de integração a ser decodificado, digamos assim. Então, dada esta superfície, nós temos esse trecho aqui, esse pedaço da superfície somente de interesse. Então, esse pedaço aqui, ele corresponde a esse domínio aqui, embaixo. Ou seja, como o plano z é igual a 5, quando z é igual a 5, essa curva aqui é a mesma que essa aqui. E é exatamente a fronteira aí da região R, o domínio de integração. Então, quando z é igual a 5, nós vamos ter z5 é igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. E, portanto, x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Ou seja, essa aqui é a equação que define essa curva aqui embaixo. Aqui, essa curva em verde aqui no plano xy, no chão, né? E o pedaço que nos interessa é só do primeiro octante. Então, todos os demais aqui não precisariam existir a partir de agora, né? Nosso raciocínio é só para aquele pedaço da frente ali. Ok, mas o que isso quer dizer? Como é um pedaço onde o y é positivo e o x também é positivo, eu vou isolar o y aqui. Então, y é igual a 4 menos x ao quadrado em raiz quadrada. Quer dizer, essa aqui é a função f de x, que é o y, né? O y é igual a f de x, que já está aqui explícito. Isso é interessante por quê? Porque nós precisamos recobrir a região R, ou seja, descrever a variação do x e a variação do y. Se nós trouxermos essa análise para o plano, nós vamos ter aqui um pedaço de circunferência, cuja equação é y igual a 4 menos x quadrado em raiz quadrada. Quer dizer que quando x é 0, o y vai dar 2, quando y é 0, o x vai dar 2 também. É uma circunferência de raio 2, né? Ou está aqui já a equação dela. Nós só aproveitamos o pedaço do primeiro quadrante. E através dessa análise, conseguimos concluir que o x varia de 0 até 2, e o y, ele varia de 0, então ele também começa em 0, mas ele para na altura 4 menos x quadrado em raiz quadrada. Geometricamente, isso é percebido quando assinalamos um valor de x genérico, o valor de x que vai de 0 até 2, até esse ponto aqui. E para esse valor de x assinalado, nós teremos aí um corte vertical, permitindo analisar a variação do y. Então, para cada x assinalado, o y começa em 0 e termina nessa altura aqui, que é exatamente 4 menos x quadrado. Então, essa aqui é a variação de x e a variação de y, que determinam a região R, e, portanto, a integral fica praticamente decodificada, né? Então, a área da superfície, ela precisa dos valores de fx e de fy para elevar ao quadrado. O fx é menos 2x, o fy é menos 2y, e aí, portanto, a área da superfície é igual
a integral dupla na região R, que a gente já decodificou, raiz quadrada de 1 mais a derivada em x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, a derivada em y ao quadrado, dA. Ou seja, é uma integral que o x varia de 0 a 2, o y varia de 0 a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, e aí nós temos uma integral de 1, e aí e o integrando é a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. dy interno, dx externo. Essa integral aqui ela é bastante complicada para resolver manualmente. Se nós utilizarmos um software, comumente aí estamos utilizando o Wolfram Alpha, resolve isso com uma certa facilidade. Então nós temos a integral mais interna, é a integral de raiz quadrada, 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Essa integral é uma integral em y, o y varia de 0 até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Esse resultado, essa integral aqui, ela é uma integral agora, o resultado é a integral em x, de 0 a 2. E aí esperamos o resultado. Se tudo estiver correto, primeiro, né, analisando a integral de 0 a 2, integral de 0 a 4 menos x quadrado na raiz quadrada, tudo certinho. O integrando, está aqui o diferencial da área da superfície, e o resultado é aproximadamente 9 aí. Tá? Então, esse é o resultado da nossa integral. Então, aqui essa integral, aproximadamente 9,044. Lembrando que isso é só o pedaço aqui no octante, no primeiro octante. Se nós quiséssemos toda a área da superfície desse chapeuzinho aqui, nós poderíamos aproveitar a simetria dessa superfície e multiplicar por 4. Né? Nós teríamos a parte de cá, então seria mais 9. Essa parte de trás aqui seria mais 9, que corresponde a esse pedaço da direita. E a parte lá de trás também é igual à da frente, né? Então mais 9. Então daria um total de 36, né? A área desse chapeuzinho aí, certo? E com isso encerramos o exemplo da área da superfície. E aí os slides contam com 4 probleminhas aqui sobre volumes e áreas da superfície, que vocês podem aprimorar aí esse conhecimento, certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.